Algumas mulheres preferem adiar a maternidade até alcançarem certa estabilidade profissional. Aqui no Brasil, a funcionária gestante do setor privado tem direito à licença maternidade de pelo menos 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Mas, para muitas mamães, a surpresa vem depois. No final da licença maternidade, acabam sendo dispensadas. E aí, como fica a vida? A Natália Fraga é psicóloga de formação, mãe do Miguel, da Malu e da Morena, passou por essa experiência. Com a gente também, aqui no estúdio, estão a professora Cecília Machado, que acaba de fazer uma pesquisa sobre esse assunto. E também a Patrícia Pacheco, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, que vai nos ajudar a entender como tudo isso funciona. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Eliane. Sejam bem-vindas ao Conexão. Obrigada. Vamos tentar prestar esse serviço, trazer alguma luz aí, né, para as mamães que estão no mercado de trabalho e, enfim, estão com a expectativa para o futuro, né? Eu começo, Cecília, com uma questão para você, que é: qual foi a base desse estudo, né? Em que vocês, de onde vocês tiraram as referências para chegar a essas conclusões que a gente vai desenvolver ao longo do programa? Sim, então nós usamos dados de emprego formal no Brasil, que vem do Ministério do Trabalho e Emprego. É o universo de todos os trabalhadores que estão no emprego formal, e a gente restringe ao setor privado, justamente que é onde a proteção ao emprego e o estudo da licença maternidade se torna bastante relevante. E a gente foca em mulheres de 25 a 35 anos, entendendo que nesses dados, que são dados que a gente chama de administrativo, a gente tem poucas outras informações socioeconômicas dos trabalhadores, então a gente tenta focar num universo mais homogêneo de mulheres. Bom, Patrícia, o setor privado não tem a estabilidade do público, né? E essa licença, ela vem realmente como uma garantia. Você acredita que é uma boa política? Sim, a gente observa, né? A lei prevê 120 dias aí do afastamento, né? E ao mesmo tempo também da estabilidade. E a gente tem agora algumas empresas podendo ser facultativo a adoção da empresa cidadã, que amplia essa licença tanto da maternidade para 6 meses, de 4 para 6 meses, quanto a licença paternidade também, de 5 dias para 20 dias. Então, isso vem sendo muito discutido sobre as vantagens dessa ampliação da licença, do afastamento, dos benefícios disso. Agora, o Empresa Cidadã, ele oferece uma contrapartida para a empresa, né? É bom para a empresa por quê? Isso, por conta do incentivo fiscal. E acho que esse é um bom ponto, né, Eliane? Porque é óbvio que existe um pilar aí social e humanista, né, no sentido de você permitir que essa mãe e esse pai permaneçam um tempo maior com o seu filho, mas a empresa também precisa e pode buscar o incentivo fiscal. Então, a nossa recomendação é que o profissional de RH procure o seu jurídico, sua área contábil, tributária, para entender como é que funciona. O processo disso não é burocrático, não é difícil, né? E muitas vezes ajuda os administradores a tomar essa decisão. Natália, agora a gente quer saber a sua experiência, né? Você veio como personagem, você passou por 2 situações, né? Você tem 3 filhos, mas nas 2 primeiras gestações você teve 2 experiências diferentes, né? Do conseguir retornar ao posto de trabalho e depois não. Conta pra gente. Então, na minha primeira gestação, eu fiquei o período da licença, e no retorno, num período de 1 ano, eu fui promovida. E aí, sonho, né? Então, assim, as pessoas perguntavam, quando estava chegando ao final da minha licença, a minha expectativa para o retorno. E aí, se te demitirem? Né? Porque você sabe, quando a mulher fica ausente, ela acaba sendo demitida. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer. E aí, retornei, tive essa promoção, continuei na empresa. Depois eu fui para uma outra empresa, onde eu tive meu segundo filho, no caso, minha filha. E ao retorno, a Malu, que tem 2 anos. E aí, ao retorno da licença, eu fui demitida, né? Então, as mesmas perguntas que eu ouvi da primeira gestação. E aí, qual é a sua expectativa se te demitirem?
E aí, diferente da primeira gestação, eu comecei a me preparar para esse retorno. E se me demitirem? Será que eu não posso colocar toda a minha expectativa no retorno nessa empresa? O que eu vou ter para me alimentar? Para me Apesar da primeira experiência, você manteve um bom senso. Você, eu acho que até por conta, de repente, de alguma experiência já de mercado de trabalho, não? Sim. E trabalhar com RH, então a gente tem aquele faro mais apurado, né? Então, eu busquei uma formação já no finalzinho faltando 15 dias para o meu retorno, fiz uma formação em coach e pensando, bom, se eu for demitida, eu tenho uma outra forma de buscar uma renda antes de me recolocar no mercado, consigo trabalhar por conta própria. E foi o que aconteceu. Você já estava nessa segunda empresa há muito tempo? Eu já estava há quase 3 anos. Há quase 3 anos, quando eu fui demitida. Quanto tempo levou para a demissão? Foi imediatamente? Foi imediata quando você se reapresentou? reapresentou? Foi logo pela manhã. Eu cheguei, foi o tempo de cumprimentar o pessoal, matar saudade dos colegas de trabalho. E aí eu fui chamada para conversar. E eu já sabia, quando fui chamada para aquela salinha, eu falei, eu acho que agora Sexto sentido já chamou atenção. Você percebe, vocês chegaram a ver esse recorte também na pesquisa, do tipo tempo que demorou para as mulheres serem dispensadas ou não? Sim, então nessa base de dados nós temos todas as informações de data do início da licença e quando que a mulher é então desligada após a licença. Então, a gente faz uma análise mês a mês após o início da licença e observa justamente isso, que no período de proteção ao emprego, até o 4º e o 5º mês, que também é um período de estabilidade, as taxas de desligamento são relativamente baixas, garantindo, né, verificando a questão da lei quanto à estabilidade ao emprego. E imediatamente após o fim da estabilidade ao emprego, desse período de 4 a 5 meses, a gente começa a observar uma taxa maior de desligamento ao 5º, 6º mês, atingindo o topo, né, ou seu maior valor, a 1 ano após o início da licença, em que mais ou menos 40% das mulheres, entre 40% e 50% das mulheres que tiraram a licença, não estão mais no mercado de trabalho formal, seja na mesma empresa em que elas estavam trabalhando ou em outra empresa. Após a licença. Agora, Patrícia, a empresa que demite imediatamente, ela paga alguma punição? Se já tiver acabado o período dela de estabilidade, não, rescisão normal. Se ela voltar com um mês, aí, enfim, ela tem que indenizar, tem que ser de comum acordo, dependendo do segmento, né? O funcionário ele tem que dar um de acordo perante o sindicato, então tem todo um cuidado que a gente observa. Agora, Cecília, essa questão do prazo, do tempo da licença maternidade, ele já tem sido bastante questionado também, não é? Inclusive por médicos, pela sociedade em geral. Sim, e eu acho que justamente, como foi dito, a licença cidadã vem tentando acomodar essa demanda por um período maior de licença. Agora, eu queria também colocar aqui a evidência que existe com relação ao período da licença maternidade, um período ótimo. Acho que o consenso que tem na literatura é que algum período de licença maternidade é positivo no sentido de que algumas mulheres sairiam do mercado de trabalho caso não tivesse nenhum período de licença. Mas, ao mesmo tempo, um período de licença muito demorado também pode ser prejudicial ao emprego, na medida em que mulheres que ficam afastadas muito tempo do mercado de trabalho também perdem algum investimento específico que aquela firma possa ter feito nela. Então, existe um meio termo aí de um período não muito restrito, mas também não muito generoso, que propicia o retorno dessas mulheres ao mercado de trabalho. No caso da nossa pesquisa, a gente olhou também para a questão da empresa cidadã e viu dentro de uma mesma firma mulheres que tiraram licença antes da empresa adotar a licença cidadã e depois da empresa adotar a licença cidadã. E, de fato, como a gente tem os dados bem finos, a gente observa um efeito emprego maior no 5º e 6º mês, que é justamente o período em que a licença cidadã expande o período de licença maternidade, mas que esse aumento no emprego não se sustenta no longo prazo, indicando que a simples expansão do período de licença não é suficiente para reter as mulheres no mercado de trabalho. Essas multas você consegue especificar para a gente quais costumam ser para as empresas?
Como assim, Eliane? As multas de acordo com esse tempo de aviso, de dispensa da funcionária. Na verdade, é a multa referente à estabilidade mesmo da licença, né? Então, ela volta e ela tem ainda um mês em que ela não pode ser desligada. A multa é referente àquele mês que ela teria a garantia do emprego, né, do trabalho, e que uma vez esse processo, essa rescisão, né, essa relação sendo cortada, é devido o empregador arcar com esse mês que devia ser trabalhado e o salário garantido. Então, a multa é nesse sentido. Tá bom. Eu já quero mostrar as fotos dos filhos da Natália, são lindos. Ela mandou pra gente, no Instagram tem algumas, a gente já vai falar inclusive desse trabalho dela nas redes sociais. Tá aí o Miguel, a Malu e a Morena. A Morena, olha que fofa, 2 mesezinhos só. 2 meses. Conta na prática o que é feito nesse período da licença, Natália? Não, a empresa não está dando para você descansar, não, né? Não, muito pelo contrário, né? Eu acho que a pessoa que pensa, que acredita que a licença maternidade para a mulher descansar, eu acho que desconhece um pouquinho da maternidade. É um período de você estreitar o laço com aquele ser que chegou no teu colo, que você não conhece, você vai passar a conhecer aos pouquinhos e estreitar a relação mesmo, e é corrido, é pauleira, vamos dizer assim, é 24 horas, uma dedicação integral a alguém que é totalmente dependente de você. É gratificante, é gostoso estar ali, né? É necessário, inclusive, né? O nível de estresse, o nível hormonal da mulher está muito alto. Então é importante também, nesse pós-parto, nesse período, ter esse momento dela estar dedicada ali àquele filho, àquele momento novo para aquela família. Eu queria que você comentasse mais um pouquinho, Cecília, dessa percepção que vocês tiveram, do posicionamento da empresa na hora de desligar uma funcionária que retorna da licença maternidade. Você falou até agora do quanto uma funcionária pode ser importante. Existe a questão do investimento, nós investimos mais nessa funcionária que tem uma escolaridade melhor, e a outra, que também está voltando na mesma época, tem uma função mais simples, fácil de cobrir, então vamos manter. Vocês perceberam isso? Sim, então o nosso resultado ele difere por nível educacional dos trabalhadores. De fato, a gente acha que a probabilidade de permanência no posto de trabalho é muito maior para as mulheres que têm uma escolaridade mais elevada. E a probabilidade de desligamento fica maior para as que têm um menor nível de escolaridade. Existem os dados não permitem dizer exatamente qual é o motivo da gente achar esse efeito diferencial por escolaridade, mas existem algumas hipóteses que são bastante plausíveis e acho que sustentado na teoria econômica. O primeiro é que, como já foi mencionado, mulheres com escolaridade mais alta possivelmente também fizeram investimentos específicos na firma, a firma também fez investimentos específicos nessas mulheres, de forma que a separação no trabalho é prejudicial para ambos os lados. Essa mulher é mais difícil de ser substituída. E para as mulheres com baixa escolaridade, a substituição é mais fácil, não envolve necessariamente um investimento de treinamento, né? E ela pode ser mais facilmente substituída. Então, a gente acha essa diferença, né, por nível educacional. Bom, Patrícia, a mulher, ela recebe o salário maternidade. Essa é uma dúvida que eu tenho, eu acho que é um momento que dá para a gente aproveitar e tirar. A partir de que momento? Então, desde o momento em que ela ganha o neném. Né? Então, ela pode até se afastar um período antes por uma recomendação médica, né? Ela ali, dependendo aí desse período, até 15 dias, ela está recebendo o salário pela empresa, um afastamento médico natural, mas no momento em que ela ganha o neném, realmente ela passa a receber o salário da licença maternidade. E esse valor não pode mudar? Não, esse valor é um salário, ela não tem nenhuma perda, né, financeira no sentido do salário nominal, né? Agora, tem um ponto, Eliane, assim, que a gente está falando da questão do cargo e da questão da escolaridade, da classe social, que eu acho que é interessante a gente trazer, né? Para além de ser cargos que podem ser facilmente substituídos, é a realidade dessas mães. Então, quando você retorna da licença maternidade, você ainda tem uma rotina materna para equilibrar com uma nova rotina de trabalho, né? E
isso inclui vacinas, e vacina na saúde pública, num horário comercial, que muitas vezes conflita com o horário de trabalho. Muitas vezes não é possível a vacinação na saúde, numa clínica particular. As próprias consultas então, ao pediatra. As consultas médicas, né, e por aí vai. Então, isso são outras hipóteses dessa, talvez, a necessidade de informação entre empresa, gestores dessas mães ou gestantes, né, que é um momento diferente, que é um momento que vai passar, né? E que o pai precisa estar presente, assim, né? Óbvio, né? O pai precisa participar sempre, mas pensando aí na questão da licença para ele. Isso, o meu marido, no caso, ele teve uma licença de 5 dias, porque não é empresa cidadã. Então, enfim, fica realmente tudo muito mais pro lado da mulher, né? O que acontece de modo geral também. Acaba também reforçando um estereótipo, exatamente, né? De que a mulher é a única que pode tirar a licença maternidade por um período de 120 dias, o homem só pode tirar menos licença, então ele é menos responsável pela criança. E, enfim, só para falar um pouquinho da experiência no mundo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a licença é uma licença parental, em que tanto o pai quanto a mãe podem tirar a licença. Não significa que o pai tira, tá? É facultado, mas não necessariamente ele tira. Mas já é um avanço, né? Sim. E em outros países, como por exemplo a Noruega, existe também essa questão da licença parental, mas existem cotas em que a mãe tem que tirar uma parte da licença e o pai tem que tirar a outra parte da licença. E essas experiências têm sido de muito mais sucesso em termos de tirada da licença das duas partes e da divisão de responsabilidades com esse novo membro da família. Agora, você já imaginava, Natália, na segunda gestação, que poderia não permanecer no emprego quando retornasse? De fato, isso aconteceu. Você então se preparou, você se reinventou. Como é que está a sua vida hoje? Então, hoje, como eu estou com uma bebê pequena, né, de 2 meses, minha atuação tem sido em casa. E aí eu sempre recebia mensagens de amigos, de parentes, tirando dúvidas sobre maternidade, sobre mercado de trabalho. Ontem mesmo eu estava revendo o currículo de um amigo. E aí eu falei, bom, por que não tornar isso, por que não pulverizar um pouco mais, né? Por que não abrir um canal para outras pessoas que de repente não me conhecem de forma mais pessoal? E aí foi quando eu fiz uma página e também um perfil no Instagram, onde eu falo sobre a maternidade com 3 filhos, compartilho minha experiência, rotina, dicas, e falo também sobre a questão do mercado, né? E aí é onde eu tenho uma brecha entre uma mamada e outra, entre uma troca de fralda, dar uma comida para um filho ou outro. Eu tenho tempinho, vou lá e atualizo e compartilho um pouquinho da minha experiência. De repente pode agregar alguém. Vamos mostrar as redes sociais já? Vamos mostrar o Facebook da Natália, que você acabou dando o título de mãe de 3, né? Que tem tudo a ver com a sua situação. Aí o @ mãe de com I mesmo, com I, 3. Isso. Aí a Pico Ruxa, a caçula da família. Essa é a Morena, de 2 mesezinhos. Essa é a Malu. Falo sobre a questão da importância da música na parte cognitiva e afetiva da criança. Então eu vou falando sobre a rotina e dando pincelados do que eu pude trazer de experiência, tanto da minha formação como psicóloga, enfim. E o Instagram também. Isso. A gente separou aí pra vocês. Provavelmente muita gente vai entrar em contato com você para trocar ideias. Mãe.d3 numeral. Isso. Exatamente. É um pouquinho da família, rotina agitada, como é. Só para reforçar, não sei se ficou claro, mas a empresa cidadã estende o prazo das mulheres de 120 para 180, permite isso, e dos homens de 5 para 20 dias. Perfeito, isso mesmo. O que mais você destaca da pesquisa, Cecília? Olha, eu queria destacar que o que a gente mede nessa pesquisa é um desligamento, tá? Que apesar desses dados, eles terem informação da causa do desligamento, se foi um desligamento por motivo da firma, ou um desligamento com ou sem justa causa, pedido pelo trabalhador, esses dados eles são um pouco mais difíceis de interpretar, tá? Por quê? Porque existe incentivo, a nossa legislação trabalhista cria incentivos à demissão, ao próprio funcionário às vezes pedir demissão por
causa dos benefícios da Seguridade Social. Então é muito difícil a gente interpretar, né, um afastamento, um desligamento requisitado pela firma sem justa causa como sendo o trabalhador sendo mandado embora. Então é difícil a gente diferenciar essas duas opções. Então a forma que eu vejo de interpretar esses dados é uma separação que pode acontecer tanto porque o trabalhador pediu para sair do posto de emprego, quanto a firma pode ter mandado embora. Agora a gente pode ligar essa questão da licença maternidade com a participação feminina no mercado de trabalho também? Sim, então existe bastante evidência que uma das principais características que estão correlacionadas com o afastamento da mulher no mercado de trabalho são exatamente os filhos, tá? Então, se a gente pega dados para o Brasil, ou até para os Estados Unidos, é um fenômeno bastante comum. Mulheres com filhos abaixo de 6 anos, a probabilidade de elas estarem trabalhando é menor. Então, a existência de um membro pequeno na família é associada a uma participação menor. É uma associação que a literatura também já encontrou como sendo um mecanismo causal. De fato, o filho é que causa esse afastamento. Quando a gente observa os homens, o oposto acontece. Um homem com um filho mais novo, geralmente aumenta a probabilidade dele estar trabalhando, dele se encontrar no mercado de trabalho. Ser causal ou não é mais complicado da gente dizer, mas existe essa correlação. Em geral, as mulheres saem do mercado de trabalho na presença de um filho pequeno e os homens aumentam a sua participação. Olha só, de um jeito ou de outro, ser mãe dá trabalho, mas quem passa pela maternidade garante que vale muito a pena. Se você acabou de voltar da licença maternidade, foi recebida na empresa com essa bela notícia aí de dispensa, se inspire aqui na história da Natália e também de tantas outras mães que contam as suas aventuras na internet. Eu vasculhando lá, encontrei, por exemplo, o canal Hell Mother no YouTube. A Luana, nossa estagiária, vai mostrar para você aí esse canal. Lá é a Ellen Ramos que comanda aí vários vídeos. Ela tem mais de 100 mil seguidores e fala de tudo um pouquinho. Inclusive, a gente vai rodar para você agora, fala sobre essa questão no mercado de trabalho. Vamos dar um play e ouvir um trechinho. Né? Quando eu virei mãe, eu fui ver como é que funcionava esse negócio no mercado de trabalho para eu voltar ativa, né? Eu, videomaker, roteirista, tal, conteudista. Uau. Fiquei um pouquinho espantada, um pouquinho eu tô sendo bem amena, na verdade eu fiquei bem chateada, porque percebi que é um mundo escroto. Percebi que muitas mães perto de mim escolheram empreendedorismo, porque assim elas poderiam ter uma carga horária menor, uma rotina que elas escolhessem e melhor se adequasse, e também poderiam ficar mais com seus filhos. Falei, que demais, que incrível, isso é uma boa. Tentei esse lado realmente com as coisas que eu já fazia, não me dei bem porque o mercado não estava bom. E também pensei, tem muitas mães que não podem optar pelo empreendedorismo. Não tem tempo, às vezes, de investir em uma nova coisa, não tem um capital para investir. Tem gente que não consegue empreender, tem gente que empreende e dá errado. Tem gente que quer voltar para o mercado de trabalho, que gosta muito daquela empresa e se vê preso a essa situação. São muitas histórias, né? E a gente já está na reta final do programa. Ali é só mais uma para quem está em casa poder pensar, analisar, que obviamente, né, as condições de cada um é que vão acabar guiando a esse futuro. Será que a gente pode pensar que ter uma esperança de que as empresas, Patrícia, elas já começam, pelo menos algumas, a pensar de maneira igual, homens e mulheres, seus direitos lá dentro? A gente vê um movimento nesse sentido, sim, né, de um olhar mais social e mais humano, né, Eliane? Eu acho que com base nesse vídeo a gente tem um belo depoimento aqui e acho que uma dica é realmente para que as mães se planejem nesse processo. Se elas querem realmente abrir o seu próprio negócio, empreender, se planejem. Se elas querem retornar para o mercado, se planeje, para não ser pega de surpresa, né? E enfim, você tem um outro compromisso, a necessidade de uma renda, crianças, e precisa realmente se reorganizar. Então, tudo é possível, depende do objetivo e de planejamento, elas podem ser felizes, né? E as empresas realmente abrir o canal para diálogo entre as chefias e os funcionários, entendendo esse momento e acho que por aí. Para encerrar, a mensagem final sua de mãe para mãe, Natália.
Bem, de mãe para mãe, o que eu digo é não desistam, assim. Se a maternidade é muito boa, é incrível a experiência que a gente tem, mas se algo dentro de você te preenche também, né, te faz tão bem, que é trabalhar, quer correr atrás dos seus objetivos, por que não? Né? Como ela falou, é questão de você se organizar e não se fechar. Né? Não pensar, eu tive tal formação, só posso trabalhar se for nisso ou naquilo. Experimenta, vê como é que está o mercado, vê as tendências, olha a internet, tem muita novidade, muita coisa legal. Então não se fechem, né? Olhem, ampliem seus horizontes. Acredito que vem muita coisa boa daí. Com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês. Cecília também, muito obrigada no Conexão. Foi um prazer. Obrigada a você também de casa. Acompanhe sempre o nosso programa no futuraplay.org. Tchau, tchau.